Você vai ver agora como os acidentes de trânsito também afetam a economia do país. Só nos últimos 10 anos, 3 milhões de pessoas tiveram que sair, vítimas de acidentes, do mercado de trabalho. E os motociclistas são as principais vítimas. O processo de reabilitação depois do acidente muitas vezes é difícil e bastante demorado. A reabilitação de Reginaldo é lenta, feita de pequenos progressos a cada exercício. Já são 2 anos de luta para recuperar a musculatura e o movimento da perna direita, comprometidos num acidente de moto. Como eu perdi a articulação quase completa do joelho, minha perna ela ficou rígida, reta. Ele perdeu o movimento do pé direito, passou por 13 cirurgias e desde o dia do acidente está afastado do trabalho. Você é acostumado a sair todo dia de manhã, de segunda, muitas vezes até sábado. Sair de manhã, 5 horas, 5 e pouca da manhã, e voltar só às 6h30, 7 da noite. E você parar e sair bruscamente do nada, tudo, e ficar dependendo de tudo e de todos, né? É difícil. Reginaldo é parte de uma estatística preocupante que mostra o impacto para a economia do país do que acontece aqui no trânsito. Nos últimos 10 anos, 3 milhões de brasileiros saíram do mercado de trabalho devido às sequelas causadas por acidentes. E pelos números mais recentes do DPVAT, o seguro obrigatório de danos pessoais, 75% desses acidentes envolvem motocicletas. Das quase 200 mil indenizações pagas entre janeiro e julho deste ano, 146 mil tiveram envolvimento de motos, 4 vezes mais do que o número de indenizações a vítimas de automóveis. Mais de 130 mil pessoas ficaram inválidas nesse período de 7 meses, o que representa quase 70% do total de indenizações do DPVAT. 22.500 pessoas morreram, um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Hoje a gente avalia esse aumento do número de trauma como uma epidemia, né? A gente não tinha tantos traumas como a gente tem apresentado hoje, e tanto que as associações médicas brasileiras, o Conselho Federal de Medicina, junto ao Ministério da Saúde, começam a pensar em um planejamento como estratégia de prevenção a esses acidentes. João ficou 1 ano afastado do serviço. Ele pertence à faixa etária mais afetada. 47% dos indenizados têm entre 18 e 34 anos, idade em que a pessoa está no auge da vida economicamente ativa. Muito ruim, né, cara? Porque a gente ficar afastado sem ter condições de pagar aluguel, comprar o leite para as crianças, é difícil, né? Das 1.400 pessoas internadas no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo no ano passado, 1.000 foram vítimas de acidentes de trânsito. O hospital é referência em politraumatismos para pacientes do SUS na maior cidade do país. As vítimas que ficam com as sequelas mais graves são aquelas que têm fraturas nas articulações. O paciente precisa de uma atenção maior, porque ele precisa mexer aquela articulação. O fisioterapeuta tem que fazer várias sessões, não só uma por semana, para poder tentar reabilitar de maneira adequada. Então isso acaba demorando muito mais do que se você tiver uma fratura no meio do osso. O traumatologista explica que esses casos exigem paciência, porque a reabilitação é muito lenta. São pacientes que muitas vezes têm mais de uma lesão, precisam de mais de uma cirurgia e, infelizmente, como todas as cirurgias, podem ter complicações que ainda podem retardar ainda mais o retorno desse paciente ao trabalho após o seu tratamento. Adão é um desses casos. Já se passaram 7 anos desde o acidente e ele ainda está longe da recuperação total. Para voltar é complicado, mas acredito que ainda tenho lenha para queimar ainda. Tenho como trabalhar ainda assim. Espero não ficar parado, não. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.